Será que as ações do Banco do Brasil ainda são uma grande oportunidade para esse ano? Será que é hora de comprar Banco do Brasil agora? Como dizem analistas que recomendam sua compra e ressaltam que ela está barata e pagando bons dividendos? Ou será que a queda que a gente viu nas ações do Banco do Brasil de agosto até aqui mostra um outro cenário, um cenário de maior dificuldade? Enfim, eu vou tentar te ajudar a responder essa pergunta, explicando o que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil, o que está acontecendo com os resultados do Banco do Brasil, por que o Banco do Brasil está caindo, e vou te mostrar como saber sempre se uma ação é barata, é uma oportunidade para dividendos ou não. É o que você consegue saber quando você tem uma estratégia clara a ser seguida. Então, se isso parece interessante, deixa no like, comenta aqui se você tem ações do Banco do Brasil ou se você não tem e por quê. Eu vou te contar se eu tenho ou não e por quê, e vamos lá para o contexto sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Se a gente olhar para esse ano completo, tá vendo que as ações estão meio que empatando. Uma queda de cerca de 2%. Só que com muito sobe e desce. Quem comprou o Banco do Brasil em março já está vendo uma queda de cerca de 9%. Por outro lado, esse mesmo período teve aí 6 momentos de alta. Claro que aqui olhando para o curtíssimo prazo, tá? Agora, por que essas variações ocorreram? Já vou te mostrar isso, mas antes, quero mostrar esse gráfico para explicar que não é a primeira vez que isso aqui acontece. A crise de 2008, que é o recorte que estava na tela agora, que voltou para a tela agora, as ações chegaram a cair mais de 50%. Entre o final de 2014 e 2016, período que o banco sofria com um movimento semelhante ao atual, com juros altos, déficit nas contas públicas, a queda foi maior, foi de 56%. Isso sem contar a última crise mais aguda nos mercados financeiros, que se deu em 2020 com o início da pandemia, quando as ações do Banco do Brasil caíram 48%. E a primeira coisa que você tem que entender é se você tem estômago para aguentar oscilações assim. E se você entender que não, já vai um spoiler, né, sobre a importância de diversificação. Algo essencial para o investidor de longo prazo, que é preservar e multiplicar o seu patrimônio. Mas o fato é que no longo prazo, que é o que mais interessa, o que a gente viu, quem comprou em 2008, ou até um pouco antes disso, viu essa ação subir mais de 1000%. No período que dá, tipo 16% ao ano de valorização. E entender que o resultado foi bom no longo prazo faz com que muitos investidores gostem do case. Embora a grande pergunta que deva ser feita, e que eu acredito que você tem, é a seguinte: esse é o momento bom para comprar Banco do Brasil? Eu devo seguir os analistas e comprar Banco do Brasil agora? Que nos próximos 16 anos ela vai valorizar mais de 1000%? Calma que não é bem assim, tá? Essa queda mais recente, ela é o reflexo no preço de alguns detalhes que talvez você não tenha visto, que eu vou te explicar nos próximos minutos. Só que mais do que isso, a decisão de comprar ou não Banco do Brasil, qualquer ação, ela deve ser baseada numa estratégia. Primeiro você tem que ter a estratégia e não o case. E aí você roda a estratégia e vê quais cases passam e não o contrário. Não é assim, eu gostei de Banco do Brasil, então eu vou encontrar motivos aqui para comprar. Não, não é isso. Mas eu sei que muitos investidores, por falta de tempo, por falta de segurança, fazem justamente isso. É o caso desse investidor aqui, que tinha uma carteira de 3.700.000, toda em ações brasileiras, e gostava muito do case do Banco do Brasil, só que ele tinha 55% de todo o patrimônio dele nessas ações. Tinha muita confiança nelas, falou que era o case que eu mais acredito, porque eu vi várias manchetes que diziam que várias pessoas recomendam o Banco do Brasil, é um banco perene, já passou por muita coisa, nunca quebrou, paga bons dividendos. Só que é claro, com as ações patinando, ele começou a ficar inseguro sobre a tese. Por isso, ele nos chamou uma conversa, uma sessão de consultoria gratuita, que é meio que a primeira etapa do nosso serviço, que a gente presta de forma gratuita para gerar valor para ti, para outro nos contratar depois, outro falar bem da gente para outras pessoas. E aí nessa consultoria gratuita, a gente mostrou que por mais que o case possa ser bom, ter metade do patrimônio de uma vida em qualquer ação, do nosso ponto de vista, na nossa filosofia, é algo que não faz sentido. E mais, ter 100% da carteira em ações brasileiras é extremamente arriscado. Eu sei que tem gente muito boa como o Barsi que gosta disso, é muito arriscado, tem formas simples de reduzir o risco, preservar e multiplicar o seu patrimônio, e a gente te ajuda a te mostrar essas formas, inclusive te entrega um plano de ação gratuito se você fizer a nossa sessão de consultoria gratuita de investimentos. Eu sei que a gente tem algumas vagas ainda abertas para os próximos dias e você pode solicitar uma dessas vagas apertando aqui no primeiro link na descrição ou apontando seu celular para o QR Code que está na tela e preenchendo alguns formulários que a gente vai analisar as suas respostas e entrar em contato contigo para agendar essa conversa, beleza? Dito isso, tá? Por que as ações do Banco do Brasil estão caindo? Eu quero saber 3 coisas. A primeira é o adiamento do plano Safra, que apesar de a gente ter visto ainda um aumento na carteira de crédito do agro, com 260 bilhões disponibilizados, o banco não atingiu seu potencial máximo previsto nessa carteira, já que o Safra começou de fato só em setembro. E como o terceiro trimestre do ano, que é o que está nos resultados do terceiro TRI, ele compreende os meses de julho, agosto e setembro, a gente pegou pouco impacto do plano Safra até aqui. Nessa mesma linha, o segundo ponto que eu quero te mostrar, ele tem a ver com as chuvas fortes que aconteceram nos meses de agosto e de setembro. Esse cenário fez com que muitos agricultores
agricultores optassem por estocar a produção, o que gerou atraso no pagamento dos empréstimos da safra anterior e acabou prejudicando a carteira de crédito agro do Banco do Brasil. Mas a culpa não é somente das chuvas. O setor agro como um todo, ele vem dando alguns sinais de que está aí à beira de uma crise, como redução no preço de commodities, margens mais apertadas, fenômenos climáticos extremos, o que acabou fazendo com que diversas empresas entrassem em recuperação judicial, como o caso da AgroGalaxy, que tem quase 4 bi em dívidas, sendo a maior fatia justamente a do Banco do Brasil. E aqui que mora o detalhe que compõe o terceiro ponto de atenção sobre o Banco do Brasil, que é a inadimplência. No segundo trimestre, o Banco do Brasil colou com a média de inadimplência do mercado superando os 3%, enquanto a média do mercado está em 3,2%, coisa que não acontecia desde setembro de 2020, quando essas duas linhas se encontraram. E aí, para contexto, tá? Muito se falou recentemente que uma das vantagens competitivas do Banco do Brasil, do período recente, era a qualidade da carteira de crédito. Se a gente for comparar com o Bradesco, botar aí os dados de Bradesco, você vai ver que eles lutam com altos índices de inadimplência há pelo menos 3 anos. E aí outro detalhe do crescimento dos devedores é que isso demanda uma maior provisão por crédito. E aí a gente viu o aumento de 34% no valor destinado às provisões para devedores duvidosos. E aí agora pensa comigo, tá? O lucro líquido do Banco do Brasil foi de 9,5 bilhões. A provisão para devedores duvidosos foi em 4,2 bilhões. E é claro, a utopia pensar que essa linha vai ser zerada e tipo, a empresa vai lucrar 4,2 bi a mais por trimestre. Mas também seria ingenuidade não pensar que se essa linha de PDD fosse um pouquinho menor, o lucro seria bem maior. Assim como o contrário, né? Se essa linha cresce um pouco mais do que a média, o lucro fica abaixo da média recente. Esses são alguns motivos porque o BTG Pactual trocou a bandeira amarela pela laranja em Banco do Brasil. Então a gente tem todo esse contexto aqui, que em parte ou tudo ele já foi para o preço das ações, o que faz com que os investidores fiquem na dúvida, né? Com um contexto de maior risco, com o agro tendo mais problemas, com a inadimplência aumentando, será que as ações não vão cair mais? Esse é um lado da moeda. O outro lado pensa, não, agora que se mostrou mais risco, a cotação caiu e ficou no melhor ponto de entrada. Como saber se Banco do Brasil é uma ação para comprar ou não? É barato? É uma oportunidade? Bom, isso vai depender da estratégia de investimentos que você segue. E sendo muito franco, você não precisa seguir as nossas estratégias do Clube do Valor, tem muita estratégia boa no mercado, tem várias formas de se montar uma boa carteira de investimentos. Agora, se tem uma coisa que não dá certo, é não seguir estratégia. Ou seguir uma estratégia meio biruta, né? Day trade, alavancar, comprar opção para explodir o patrimônio, essas coisas no prazo também não dão muito certo na média. Mas dito isso, vou dar uma olhada para a situação hoje de Banco do Brasil, final de novembro, no ranking de novembro, de uma estratégia nossa que a gente chama de máquina de dividendos. Por quê? Porque ela foca em dividendos, ela trabalha com 6 critérios, né? O critério de liquidez, o critério de estabilidade de dividendos, de lucro líquido, para daí ordenar as empresas pelo maior dividend yield dos últimos 3 anos. E aí, nesse cálculo, o yield do Banco do Brasil, ele está numa média de 8% e ela está bem perto ali das top 10 ações da máquina de dividendos. Lembrando que esse ranking é atualizado todos os meses. Então, eventualmente, com novos dividendos distribuídos ou novas oscilações da ação, ela pode ganhar algumas posições. E lembrando também que esse ranking consegue ter acesso no material gratuito em PDF, que a gente atualiza também todos os meses. E não apenas mostra 7 ações que passam nos critérios dessa estratégia de dividendos, como a gente explica como ela funciona. Você pode baixar de graça aqui no segundo link na descrição. Tá? A gente faz isso porque a gente acredita muito em entregar aqui, contar tudo que a gente faz, como é que a gente toma decisões de investimentos, e quem quiser que a gente tome as decisões por si, para economizar tempo, para ter mais segurança, nos contrata aí como consultores de investimentos. Esse é o nosso negócio. Se você não percebeu, a gente faz conteúdo aqui todos os dias. Conteúdos meus, dos consultores, do Felipe, meu sócio. A gente tenta trazer tudo aqui. Mas a gente sabe que tem muito empresário, muito médico, muito funcionário público que não tem tempo e nem vontade de se dedicar à gestão micro da carteira. Por isso você pode nos contratar, beleza? Bom, com o Banco do Brasil na posição 13 do ranking, isso significa que quem tem essa ação em carteira não faria tanto sentido vender ela agora porque ela está ali perto das 10. Significa também que quem vai montar uma carteira com 15 tem espaço ali para um 15º ser Banco do Brasil. Mas no limite, essa estratégia de dividendos ela foi pensada em uma carteira com 10 ações e aí se fosse montar hoje, entrariam as 10 melhores ranqueadas. Será que tá barata, Ramiro? Porque vários analistas falam que ela tá muito barata. Aí é uma outra pergunta para uma outra estratégia. Eu, Ramiro, por exemplo, me identifico muito mais com uma estratégia de ações baratas, que é uma estratégia que traz mais risco do que a estratégia de dividendo e, talvez por conta disso, trouxe maior retorno no longo prazo. A gente tem uma estratégia de ações baratas aqui, só que essa estratégia olha para o lucro operacional e divide ele pelo Total Enterprise Value, e como o balanço dos bancos são bem diferentes, é impossível
de comparar bancos com outras empresas nessa estratégia, por isso a gente filtra os bancos nela. Um grande resumo, te expliquei aqui o que está acontecendo com o Banco do Brasil, porque as ações vêm caindo e como saber se faz sentido comprar ou não, tendo uma estratégia. E se você quiser a nossa ajuda para desenvolver uma estratégia para você seguir, aperta aqui e agenda uma sessão gratuita de consultoria de investimentos para a gente conversar. E se você quiser dar um passo a mais e entender como é que são as nossas estratégias de investimentos para longo prazo, não só para selecionar quais ações investir, mas sim sobre como montar uma carteira, aqui tem um vídeo que eu entrego praticamente tudo de forma gratuita, explicando como é que funciona tudo que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Esse vídeo ele não está público, só tem acesso se você chega até o final de um vídeo aqui do clube, então o link dele está aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.